Aplicativo Celular Seguro completa um mês no ar. Desde seu lançamento, a ferramenta já registra quase 12 mil alertas de roubo ou perda. E você vai ver também. Polícia Federal confirma a prisão de suspeito envolvido em assassinato do jornalista e do indigenista na Amazônia. Turismo internacional apresenta melhor e pode ultrapassar o nível pré-pandemia em 2024. Grupo apoiado pelo Irã no Iêmen dispara mísseis contra outra embarcação comercial dos Estados Unidos. E ainda, Irã convoca a reunião emergencial com o Conselho de Segurança do país para rever a segurança nacional. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E ao lado de países como Estados Unidos, China, a extinta União Soviética e mais recentemente a Índia, o Japão se consolidou como mais uma nação que pousou na Lua. A conquista aconteceu agora há pouco, por volta do 12h20 dessa sexta-feira, e nós trouxemos em Breaking News um trecho da operação que foi transmitida ao vivo pela internet. Vamos rever agora o momento do pouso e o que significa esse feito na história da corrida espacial. O canal japonês JAXA, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, transmitiu ao vivo a aterrissagem do seu explorador de alta precisão na Lua. O objetivo da missão SLIM é desvendar os mistérios da Lua, analisar a composição das rochas e estudar sobre os recursos hídricos presentes no satélite. Para isso, a missão conta com um explorador de alta precisão, o Moon Sniper, que traduzido do inglês significa atirador lunar. A tecnologia pioneira realizou a aterrissagem por pontos, conduzindo o explorador robótico até um local preciso, que é uma cratera chamada Scioli, com 100 metros de diâmetro em uma região perto de encostas. Por isso, desafio, já que os pousos na Lua costumam acontecer em locais mais abertos, com mais de dezenas de quilômetros de precisão. O veículo não tripulado foi lançado em setembro do ano passado e entrou em órbita lunar no dia 25 de dezembro. Neste processo, equipamentos foram liberados a partir da espaçonave como mini-robôs que ficaram responsáveis por gravar imagens diretamente do satélite natural. E nós vamos ver os resultados dessa aterrissagem de fato daqui a um mês, quando as imagens e alguns estudos preliminares forem divulgados. Hoje, o aplicativo Celular Seguro, criado pelo governo federal, completa um mês no ar. Desde seu lançamento, no dia 19 de dezembro de 2023, a ferramenta registrou quase 12 mil alertas de roubo ou perda. Vamos ver. Entre os 925.355 aparelhos cadastrados, 11.542 alertas de bloqueio foram feitos. Os principais motivos de bloqueio foram roubo, com 5.231 ocorrências, furto, com 3.797 registros e outros, com 589 registros. Os estados com mais ativações do celular seguro foram São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. E o período com maior incidência de casos de roubo foi entre as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Vale lembrar que, com o aplicativo, quem tiver o celular roubado ou furtado poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e alguns bancos. A ferramenta está disponível para Android, iOS e navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge. Com o intuito de acabar com privilégios e abusos, o governo federal tem estudado estabelecer um teto, um limite para descontos de despesas médicas no imposto de renda de pessoa física. Técnicos do governo avaliam como um limite no desconto de despesas médicas pode funcionar. A falta desse limite dá privilégios a contribuintes de renda elevada, além de abusos na arrecadação pública. Um dos abusos que o governo quer evitar é a aplicação de botox para procedimentos estéticos que na declaração entram como tratamento de doenças dermatológicas.
Na atual legislação brasileira, gastos em diversas áreas da saúde, como médicos ou dentistas, por exemplo, podem ser inteiramente abatidas da base do cálculo do imposto de renda, independente do valor, abrindo um leque de brechas que os contribuintes podem encontrar. Em 2022, por exemplo, o total de gastos deduzidos pelos contribuintes foi de 128 bilhões de reais. Com o abatimento de imposto sobre esses valores, a Receita teve uma perda de 17 bilhões de reais. Em outro relatório mais antigo, informado pelo governo, foi mostrado que apenas 0,8% das deduções médicas são utilizadas pelos 50% mais pobres, enquanto 88% da dedução foi utilizado pelos 20% mais ricos da população brasileira. Para as mudanças, as ideias e interesses nas modificações do imposto de renda serão discutidos na Junta de Execução Orçamentária. E começaram hoje, às 10 horas da manhã, as inscrições para o Enem dos concursos, como é conhecido o Concurso Público Nacional Unificado. Bom, o período de inscrição vai até o dia 9 de fevereiro de 2024. A prova será realizada em maio. No total, são mais de 6.500 vagas em 21 órgãos do governo federal. As vagas são para engenheiro, psicólogo, economista e outros cargos para quem fez curso superior e também para quem tem o ensino médio. Em alguns cargos, a remuneração inicial é de até mais de R$22 mil. A novidade deste ano é o formato unificado da prova, que permite o candidato concorrer a diversas vagas disponíveis, desde que dentro de uma mesma área de atuação, pagando uma única taxa de inscrição. Para se inscrever, o candidato precisará ter uma conta no gov.br, ouro, prata ou bronze e acessar o endereço cpnu.sesgranrio.org.br/login. A Polícia Federal confirmou a prisão de outro suspeito do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia em 2022. O homem, que não teve a identidade revelada, foi acusado de ser informante e aliado do suposto mentor do crime. Segundo a imprensa, trata-se do pescador ilegal Jânio Freitas de Souza, suspeito de ser o braço direito de Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia e identificado nas investigações policiais como autor intelectual do assassinato. Colômbia está preso desde dezembro de 2022, suspeito de ter liderado uma organização de pesca ilegal, entre outros crimes. Outros 3 pescadores são julgados pelos assassinatos. Dom Phillips, de 57 anos, e Bruno Pereira, de 41, desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, reserva indígena localizada no norte do país, perto das fronteiras com Colômbia e Peru. Os investigadores alegam que a dupla pode ter sido morta em resposta ao trabalho de Bruno contra crimes ambientais na região. Agora, 1h11, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Previsão da Organização Mundial de Turismo apresenta dados de melhora no turismo internacional, superando o nível pré-pandemia. E você vai ver também, Irã convoca reunião emergencial com o Conselho de Segurança do país para rever a segurança nacional. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Apesar dos conflitos internacionais, a recuperação do setor de turismo na Ásia tem elevado o número de turistas internacionais e deve ultrapassar em 2024 o nível pré-pandemia. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira pela Organização Mundial do Turismo. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022. Segundo a agência da ONU com sede em Miami, o número equivale a 88% do nível em 2019, antes da pandemia.
A recuperação do ano passado se deveu a um forte impulso no Oriente Médio, onde as chegadas de turistas superaram seu nível de 2019 em 22%, mas também na Europa, o principal destino turístico do mundo, onde a atividade alcançou 94% de seu nível pré-pandemia. Na Ásia, a recuperação foi mais fraca. O número de turistas internacionais se limitou a 65% do nível de 2019, apesar do levantamento das restrições sanitárias há um ano na China, após 3 anos de uma política de Covid-0. A expectativa é que, nesse ano, o nível de turistas vai ultrapassar os 2%. Segundo a agência da ONU, a atividade vai se beneficiar do aumento do turismo na China, graças à flexibilização do regime de vistos para muitos países e as viagens de cidadãos chineses para outras partes do mundo, mas a previsão poderá ser afetada pela turbulência econômica e geopolítica, especialmente no Oriente Médio, onde o turismo deve ser afetado pelas consequências do conflito entre Israel e o Hamas. A inflação, as taxas de juros elevadas, os preços voláteis do petróleo e as perturbações no comércio também podem continuar impactando os custos de transporte e alojamento em 2024. O Hamas afirmou hoje que os últimos bombardeios do exército israelense e os combates na zona de Khan Yunis deixaram quase 150 mortos, isso só nas últimas 24 horas. A principal cidade do sul do território palestino, onde Israel afirma que se escondem dirigentes do Hamas, tem sido o epicentro da batalha. O Crescente Vermelho informou intensos disparos de artilharia nas imediações do hospital Al-Amal. O Ministério da Saúde do Hamas afirmou que 142 palestinos morreram com os ataques israelenses nas últimas 24 horas no território devastado, onde os incessantes bombardeios obrigaram cerca de 85% de seus 2.400.000 habitantes a se deslocar. A guerra eclodiu após o sangrento ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.140 mortos em Israel, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais. Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas durante o ataque e a maioria delas permanece sob o poder dos islamitas. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma operação aérea e terrestre em Gaza, que deixou 24.762 mortos, em sua maioria mulheres e menores, segundo o movimento islamista. E depois de uma nova rodada de ataques militares americanos contra os rebeldes Houthis, o grupo apoiado pelo Irã no Iêmen disparou mísseis contra outra embarcação comercial dos Estados Unidos. Os 2 mísseis balísticos antinavio lançados pelos Houthis atingiram o MV Chain Ranger. De acordo com os militares americanos, este foi o 3º ataque deste tipo a uma embarcação de propriedade dos Estados Unidos. O Comando Central dos Estados Unidos relatou que ninguém se feriu e nem foram registrados danos ao navio, já que o maior impacto foi na água, próximo ao que seria o real alvo. O presidente Joe Biden admitiu nesta quinta-feira que os ataques dos Estados Unidos ao grupo não estão atrapalhando os ataques deles no Mar Vermelho e que, de acordo com Biden, só vão cessar fogo quando Israel encerrar sua guerra na faixa de Gaza. O Paquistão convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança do país para essa sexta-feira, um dia após o país cumprir a promessa de retaliação ao Irã e bombardear alvos inimigos. A reunião foi convocada pelo primeiro-ministro do Paquistão em caráter emergencial, após ele encurtar sua viagem a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, para ter que lidar com a escalada de tensões no Teherã. A reunião foi anunciada pelo ministro da Informação paquistanês após os países vizinhos trocarem ataques com drones e mísseis contra bases de grupos militantes nos territórios uns dos outros. Os principais líderes civis e militares do Paquistão pretendem ter uma ampla revisão da segurança nacional na sequência dos incidentes Irã-Paquistão.
Os ataques retaliatórios são as violações de fronteira entre os dois países de maior visibilidade nos últimos anos e levantaram o alarme sobre uma maior instabilidade no Oriente Médio desde que a guerra entre o Israel e o Hamas começou. E no primeiro grande torneio de tênis do ano, o Australian Open, a nossa melhor jogadora, Bia Haddad, perdeu e está fora da disputa na modalidade simples. A brasileira de 27 anos perdeu na terceira rodada para Maria Timofeeva, que ocupa a posição de número 170 do ranking. A russa venceu por 2-0 em partida com um pouco mais de 2 horas de duração. A vitória desta sexta-feira foi a mais expressiva da carreira da jovem russa até agora. Com apenas 20 anos, ela nunca tinha enfrentado uma tenista do top 50 do ranking do WTA. E a Bia chegou ao jogo como 12ª melhor tenista do mundo. Mesmo com a derrota, Bia Haddad sai da edição de 2024 com a melhor campanha pessoal no Australian Open. A brasileira nunca tinha chegado à terceira rodada do torneio. E ainda não é o fim da linha para ela. Agora a brasileira foca na disputa de duplas femininas junto com a americana Taylor Townsend. Amanhã, elas entram em quadra a partir da 1h50 da madrugada pelo horário de Brasília, na segunda rodada do torneio de duplas. As adversárias serão a bielorrussa Alexandra Sasnovich e a russa Ana Blinkova. Sabe aqueles lugares interessantes que a gente passa na frente e nem sabe? Toda cidade tem, e hoje nós vamos mostrar um desses, que fica aqui na capital paulista, o Teatro Liberdade. Quem não conhece ainda, vale a pena visitar. Localizado no bairro da Liberdade, é uma ótima opção para passeios com a turma e também com a criançada. Tem espetáculo para todas as idades. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2019, o Teatro Liberdade tem se destacado como um dos ambientes mais aconchegantes de São Paulo para se ver uma peça. Parte desse conforto vem de sua nova estrutura, que se renova com frequência e também pelos serviços prestados ao cliente. Essas inovações, somadas a um ambiente confortável, é considerado o segundo maior teatro de rua da capital paulista. Os seus mais de 900 lugares demonstram sua capacidade. Mas o seu começo não foi como a gestão esperava. Logo de 2019 até março de 2020 é um processo de arranque, e aí quando se inicia o arranque mais sólido vem a pandemia, né? Mas a gestão de Manuel conseguiu lidar de uma forma mais consistente e o Teatro Liberdade passou a se estruturar pensando no pós-pandemia. Nós fomos o primeiro teatro do Brasil a arrancar com um Broadway em 2021 e daí até hoje nunca mais paramos. E realmente, o que é apresentado pelo teatro acaba por se tornar uma opção cultural interessante para os moradores e turistas de São Paulo. E olha que sua programação é considerada eclética, ou seja, agrada diversos tipos de gostos. No Teatro Liberdade é possível encontrar peças teatrais, stand-ups e até mesmo musicais. Essa junção faz com que as programações atinjam do público infantil até os idosos, passando por todas as gerações. E nós conseguimos atingir, de fato, todas as faixas etárias. Nós temos hoje, por exemplo, um espetáculo em cartaz que é uma festa à família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisavó da criança. E que todos desfrutam de um conteúdo fantástico. Que maravilha! É linda! Eu sei! E é aqui, no Teatro Liberdade,
que a população encontra um espaço onde a modernidade se une com a história e a tecnologia auxilia o público a ter uma melhor experiência no espetáculo. Tudo isso com pensamento sustentável. Manuel explica que o espaço sempre busca garantir uma filosofia ecológica. Então, isso é um cuidado muito grande que nós temos hoje, tecnicamente, em relação ao público. Gostamos muito de ter produtores que digam para nós, a gente tem um cenário, mas ele é feito com materiais recicláveis, é um conjunto de produtos que não vão poluir o meio ambiente quando nós formos desapegar desses materiais. Então são conceitos que a gente olha, observa e tem muito valor na hora de construir uma pauta no Teatro Liberdade. São exatamente esses valores e diversidades na programação que atraem todas as semanas muitas pessoas para o local. Com isso, o Teatro Liberdade se torna uma ótima opção para o fim de semana. Uma dica cultural que, por muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. O teatro fica localizado na Rua São Joaquim, número 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para maiores informações, entre no site teatroliberdade.com.br e acompanhe a programação. Estou pronta, então. Essa edição fica por aqui diretamente do Steamboat Resort, no estado do Colorado. Lugar perfeito para estar nessa época do ano nos Estados Unidos e você já vai ver por quê. O inverno americano não é para amadores, não. O estado do Colorado registra agora 10 graus negativos nesse momento. O que é perfeito, é claro, para esquiar, aproveitando essa linda vista que a neve proporciona. O resort é muito tradicional para os esquiadores americanos, isso porque sua inauguração aconteceu lá em 1963. O passeio é para todas as fases do esqui, viu? Desde o amador até os profissionais. São 297 trilhas diferentes para o esporte e 18 teleféricos. Você já se aventurou em algum esporte radical? Ficou com vontade de olhar essas imagens? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações para você, a 1h50. Uma ótima tarde. Até mais.